aqui outra vez, né, Helena? Pois é. E aí? Oi, gente, a gente tá rindo porque a gente simplesmente expulsou o dono do lugar. Exatamente. A gente tá comendo... Além de invadir, a gente pediu pra sair. Oh, meu Deus, mas seja super bem-vindo, seja super bem-vinda ao Algo a Mais de hoje. Você vai gostar do Algo a Mais, gente. Vamos bater um papo com uma pessoa incrível. Que a gente só riu, né? Eu conheci hoje, mas já tô apaixonada. Realmente uma pessoa muito, muito legal. Uma história de vida muito legal mesmo. E é muito gostoso isso, né? A gente poder cada vez mais trazer essas histórias inspiradoras para você que está aí do outro lado nos acompanhando, pensando aí, o que eu faço da vida? Será que vale a pena? Esperando a morte chegar. Ó céus, ó vida. A gente vai morrer, mas precisa ficar sentado Ó esperando. céus, ó vida. Não. Vocês vão ouvir uma história incrível, inspiradora mesmo. E a gente só tem a agradecer a você que está aí do outro lado, conferindo todos os dias essas loucuras que a gente faz aqui. Programa aí, esses programas. Da semana passada aí. Gente, e a gente tem trazido assim, né? A gente está escolhendo a dedo as pessoas, viu, gente? De verdade mesmo. E agradecendo também, a gente sempre agradece a você que está nos assistindo, você que nos acompanha, mas hoje eu particularmente, e eu sei que a Helena também, eu quero agradecer as pessoas que estão participando do programa. Sim. Aquelas pessoas que a gente entra em contato, normalmente eu entro em contato com a pessoa, falo, olha, eu queria gravar uma matéria com você para o programa Algo a Mais, e a pessoa já, de cara, já aceita. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês que têm aceitado, né, embarcar nessa loucura junto com a gente. Aceitado o desafio de falar com a gente, exatamente, né? Já começa por aí. Exatamente. Gente, a gente vai conversar hoje com uma pessoa que eu sou, assim, encantada, porque faz muito tempo que a gente conhece, que é o César Renato de Faria, gente. Eu não vou falar de onde que ele é, não, mas depois vocês vão ficar sabendo aí, que ele vai contar a história dele todinha, quer dizer, todinha, porque se for contar a história dele, vai dar uns 3 programas. Mas a gente vai contar uma parte, né, e falar um pouco dessa pessoa que aí, quero já deixar um adendo aqui. Pasmem vocês, é o primeiro homem empreendedor que aceitou o desafio. Né? Tá difícil achar os homens empreendedores. Onde estão os homens empreendedores nessa cidade? Você que é homem, tem um negócio, não importa qual seja, gente. Tem produto, serviço, não importa o que você faça. Entre em contato com a gente, vem contar a sua história também pra gente, porque afinal de contas, algo a mais é pra todo mundo, pra viu? Todo mundo, não é só para as mulheres, não, tá? Nós queremos saber também a sua história de sucesso, a sua história de vida, tá bom? Mal sabe o César Renato que ele vai ser a inspiração inspiração do povo. Coitado, não sabe o que eu aguarda. Mas, muito obrigado por você estar com a gente, continue com a gente. É só um tempinho de tomar uma água e aí a gente volta com essa história bem legal. Lembrando mais uma vez, você que nos acompanha, entra aí, que tá sempre, né, no YouTube, se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha, manda para todo mundo, mete o dedão aí. Pede pro povo assistir, ajudar nas visualizações. Venha fazer parte da família Algo a Mais, tá bom? Venha fazer parte dessa loucura nossa de todos os dias, né? Pelo menos, no mínimo, você vai dar um pouco de risada todos os dias, tá bom? Com certeza. Vamos partir pro intervalo rapidão, só tomar uma água, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Quem disse que oficina não é lugar para mulher? Venha conhecer a Oficina da Beleza e realce a beleza que já existe em você. Estamos de volta, é o seu Algo a Mais, como a gente sempre diz, agora itinerante, né? Cada hora num lugar, a gente nunca sabe onde a gente vai aparecer, né, gente? Vocês ficam aí na expectativa também, querendo saber, né? Qual vai ser o novo point que a Jussara e a Helena vão estar apresentando. Então, estamos aqui num lugar muito legal, no qual tanto eu quanto a Helena a gente se identifica demais, mas demais mesmo, e você vai entender daqui a pouquinho por que eu tô falando isso.
Prazer em receber aqui, né? Eu receber e ele me receber, porque na verdade nós invadimos de novo o espaço dele. Sim, casa é nossa. A gente está fazendo isso ultimamente, viu, César? A gente está invadindo o espaço das pessoas. Conversando com o César, e o César vai contar um pouquinho quem é o César. Sim. Bom, é uma invasão muito boa, aliás, né? Rever a Helena, minha amiga de tanto tempo. E quem é o César? César é um ideologista, uma pessoa capitalista, às vezes, que estudou consultoria e partiu daí para frente para aprender e ensinar as pessoas a ser empreendedor, né? Se eu for falar da minha carreira do início, ela é bem simples, é como todo cidadão, que começa simples e aos poucos tem ideais e vontade de crescer e tudo mais. Eu sou de São Paulo. Opa, conterrâneo. Você também é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo e lá em São Paulo eu trabalhava, obviamente, como outros meninos da minha idade, às vezes em engraxate, às vezes no semáforo para limpar vidro de carro. Nossa, que legal. Sim. Isso. E eu percebia que as pessoas tinham aqueles carros bonitos, aquelas puxa-carrão, e eu falava, caramba, eu queria que alguém limpasse o meu carro. Eu não quero ficar limpando o carro dos outros o tempo todo. Eu quero que alguém limpe o meu. E a partir daí, Jussara, eu passei a observar que as pessoas, quando elas tinham vontade de crescer, elas se juntavam com pessoas legais, pessoas inteligentíssimas. No meu hall de amizade, obviamente, eu não tinha esse tipo de gente, mas eu passei a buscar esse tipo de gente, mais inteligente, pessoas mais velhas, pessoas que poderiam me dar um direcionamento. Acrescentar algo, né? Algo. E foi o que aconteceu. Eu conheci várias pessoas, fui sair da onde eu estava, que era esse trabalho de rua, comecei a trabalhar com outras pessoas, com construção civil, comecei a trabalhar em olaria, comecei a trabalhar em oficina mecânica, até quando deslumbramos Araçatuba. Essa fase que você passou em São Paulo, César, que idade você tinha? A fase de 14, 15 anos. É uma fase de 14, 15, mas nada de nada ruim, era tudo muito bom. Porque hoje, se você vê a pessoa no semáforo e pedindo, de repente para droga e tal. Sim. No meu tempo, não, as pessoas ficavam mesmo, era para comprar arroz e feijão mesmo. Para aprender uma profissão. Sim, né, não tinha essa questão do que tem hoje, né? Então antes as coisas eram um pouquinho diferentes. Claro que tinha as pessoas ruins também. E depois que nós deslumbramos de vir para Araçatuba, meu pai quis vir para cá, nos trouxe para cá. E eu comecei aqui em Araçatuba a deslumbrar a questão da atividade rural. Eu falava assim, caramba, eu quero trabalhar em atividade rural, eu não quero trabalhar em outra coisa, eu gosto de boi, eu gosto de campo. E você pensava o que nessa época? Né? Assim, porque a atividade rural ela é bem ampla, e você veio para a terra do boi. Sim, é isso. Né? Quando eu vim para cá, eu vim na realidade pensando em trabalhar com gente que eventualmente trabalhasse nesse ramo. Fazenda, mas não na parte prática, ali na parte administrativa. Tá. Nada de mexer com boi lá, laçar, isso eu nunca nem fiz. Então, aí eu passei a conhecer as pessoas. Então, se você quer entrar no ramo de atividade, você tem que ir em busca da informação, em busca daquelas pessoas que estão nessa atividade. Então, eu fazia muitas amizades no setor agrícola. E eu tinha passado como carteiro aqui em Araçatuba para entregar correspondência, e eu entregava correspondência no escritório rural. E esse escritório rural, eu entregava sempre a correspondência e tal, até que um dia eu falei que eu tinha vontade de trabalhar nessa área, e essa pessoa que era um produtor rural, que já é falecido, ele disse para mim, mas você está no concursado no correio, e se você não der certo eu vou te mandar embora, você arrisca? Eu falei, estou arriscando. Aí eu saí do correio para ganhar metade do que eu ganhava, para trabalhar na atividade rural e começar uma vida nova. Então eu sempre falo, a vida é uma escada, as pessoas vão ficar no primeiro degrau ou elas vão subir. E o que diferencia pessoas empreendedoras é isso, é arriscar.
As pessoas elas ficam sempre na mesma toada, do mesmo jeito e não querem mudar por medo. Então se tem uma coisa que eu posso falar que na minha vida eu não tenho, é medo de arriscar. E aí eu comecei a trabalhar no setor rural. Só que conheci outros pecuaristas e fui mudando de emprego em emprego, sempre subindo, como eu sempre disse. A vida é uma escada. E aí eu vim a conhecer um senhor que também era um pecuarista, Joaquim Forato, e ele era farmacêutico antigamente e depois ele se tornou pecuarista. Foi onde eu aprendi muita coisa com ele. É uma coisa de serenidade, de profissionalismo, enfim, educação. E nessa fase, César, você já estava com que idade? Então, eu sou tão ruim de idade, mas eu acredito que eu já estava com 27, 28 anos. Sabe por que eu pergunto? Porque assim, o que eu falei, a gente estava conversando aqui em off. O objetivo do programa é mostrar realmente a pessoa por detrás do empreendedor. Sim. E às vezes a pessoa vê hoje o César Renato aí bem de vida, estruturado, fazendo o que gosta, com o empreendimento dele, mas não vê lá atrás, né? Não vê a sua trajetória. Sim. E às vezes parece que muito fácil, né? Até mesmo contando a história, às vezes a pessoa vai falar, ele decidiu vir de São Paulo para cá e foi tudo bem, foi tudo maravilhoso, foi tudo certinho, correu tudo bem, não teve problema. E a vida não é assim, né? Se você não tiver, e a gente percebe pelo seu jeito, assim, essa sua garra, essa sua determinação de prosperar, de mudar, de crescer, você estaria engraxando sapato até hoje. Ah, sim, é o que acontece. Eu tenho alguns amigos em São Paulo que ainda, hoje em dia, não são vitoriosos. Às vezes, e não deixam de ser meus amigos ainda, porque eu acho que o ser humano é aquela história, ele foi feito para evoluir, ele foi feito para crescer. Mas tem alguns que vão ficar naquela mesma por comodismo ou sei lá o quê, e partem a ser, eles continuam sendo seus amigos, obviamente, mas você começa, à medida que você começa a crescer, você começa a ter novos amigos, você começa a ter uma vida um pouquinho diferente daquela que você tinha, que eventualmente as pessoas falam, a pessoa está ostentando e tal, mas você só está usufruindo do que ela conquistou, do que você conquistou durante o período. Então eu falo sempre que tudo que a gente conquista é mérito daquilo que a gente passou, não é? Ninguém tem nada, mesmo que não seja nós mesmos, mas a família uma vez passou, não é? E nessa de trabalhar com boi e em fazenda tal, eu comecei a pensar numa coisa. Eu pensava que Deus tinha me dado muita coisa. Assim, eu já estava estruturado, eu já tinha minha casa e tudo mais. Eu falei, Deus me deu muita coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula para o pessoal. E nessa altura do campeonato eu já estava dando aula de administração rural. Quer dizer, eu nem sabia nada de rural. Em 2, 3 anos eu já sabia mais do que qualquer contador na área rural. E aí eu falei assim, eu vou ajudar a comunidade. Aí, como que nós vamos ajudar essa comunidade? Eu não vou dar cesta básica, eu não vou fazer nada disso. Eu vou dar aula de graça. Então, teve aquele projeto Escola da Família. Escola da Família. A Escola da Família, eu acho que era o nome. E eu entrei de cabeça na Escola da Família. Todo sábado e todo domingo eu dava a parte da tarde do sábado, 5 horas. E na manhã de domingo eu dava 4 horas da minha vida para ensinar as pessoas a uma profissão. Nessa época você já tinha graduação? Já tinha, já era consultor de negócios, hoje eu estou com mais ou menos umas 13 empresas que eu sou consultor direto, mas eu já tinha já era estruturado. E eu fui dar aula em Taveira, Engenheiro Taveira, no Água Branca e no Jussara. Eu tinha no projeto mais ou menos 50 em cada lugar, ou seja, 150 alunos. Não pedi nenhuma régua, nenhuma caneta, nada para ninguém. Eu mesmo levava lá o material e dava aula de graça. E aí ficou quase 1 ano e meio fazendo isso, dando aula de graça. Como foi essa sua experiência com esses jovens? Foi ótimo, porque hoje
eu vejo que às vezes aparece um ou outro assim barbado aí, uma senhora que eu não vou lembrar, Não vai lembrar. e aí fala, olha, eu fui seu aluno. Teve até um que é dono de uma empresa em Ribeirão, ele veio fazer uma visita e queria me abraçar, não é? E eu falei, mas me abraçar por quê? Como assim? Um barbudão, como assim? Aí ele disse que foi meu aluno em Taveira e que hoje ele era dono de uma empresa em Ribeirão Preto. Então eu fiquei muito feliz. Então são coisas que você pode não mudar a vida de muita gente que estava sentado ali, mas de um ou outro você ajuda. Então foi até muito por conta gratificante. Que a sua parte você estava fazendo, né? Sim, sim. E isso é muito legal, já ter alguém que tinha essa visão, graças a Deus, a gente tem bastante gente que tem essa visão, né, de esse desprendimento mesmo, de dispor do seu tempo, principalmente, né, que é o bem mais precioso que a gente tem, Sim. né, é a nossa maior riqueza. Então você dispor do seu tempo, acreditando que isso possa dar frutos, mesmo que esses frutos não fossem, você não fosse colher, né, financeiramente. Claro. Porque, querendo ou não, né, César, hoje a gente vive num mundo muito capitalista. Sim. Que todo mundo só faz as coisas em troca de receber algo E monetário. que é o que o consultor faz, não é? Sim. Quando o pessoal me contrata, fala, olha, eu preciso ganhar dinheiro, então, Sim. fazer. E não é dizer, não estamos aqui falando que isso é errado, não, muito pelo contrário, cada um tem que ser valorizado pelo trabalho que faz, por aquilo que sabe fazer, né? Mas é muito legal ver isso, esse tipo de trabalho voluntário. Por quê? Porque você está dando oportunidade para pessoas, né, que talvez não teriam condição financeira para arcar uma escola ou qualquer um outro curso, não teria condições financeiras, então eles tinham ali de graça, e isso durante 1 ano e meio, e toda vez que eu ia lá era uma festa, quer dizer, eu chegava era uma festa, e as pessoas ainda falavam assim, as mães, nossa, mas meu filho deixa eu jogar bola para ir nesse curso, o que está acontecendo lá? Eu falei, conhecimento. Meu filho na escola mudou completamente o jeito que ele tratava os professores. O que é? Cidadania, empreendedorismo, postura empresarial, e obviamente são coisas que mudam a vida das pessoas. O conhecimento, isso parece meio piegas, mas o conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba, não é? Meu pai costumava falar uma coisa, César, eu falo que sempre isso marcou muito a minha vida. O saber não ocupa espaço. Sim. Então, meu pai foi uma pessoa que estudou até a 4ª série primária, né? Não teve instrução, mas, sentava para fazer conta com ele. Era sopipa. Não, quem conseguiu me ensinar a fazer porcentagem foi ele, porque na escola eu não aprendia. É isso. E era tudo assim, né? Eu tenho essa experiência que marca muito, assim, ele fazia conta, às vezes aparecia propaganda na televisão, aquelas propagandas de televisão, vendendo não sei quantas prestações, ele olhava assim, nossa, mas tudo isso vai acrescentar, então, cara, eu não tinha nem prestado atenção na propaganda ainda, e ele já estava fazendo o cálculo. Então, esse fator de você poder proporcionar esse conhecimento é algo que Sim, não tem preço. É bem gratificante. E nessas indas e vindas, de estar trabalhando no setor rural, de estar mexendo com boi e mexendo com gente, eu pensei, eu acho que eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Eu estou gostando muito de mexer com gente. E eu acabei pensando, a minha irmã tinha acabado, a Selma, ela tinha acabado de sair de uma outra escola, e aí nós sentamos e eu falei, por que a gente não abre uma escola para colocar esse pessoal todo aí, para eu poder dar aula para eles à noite? Porque aí eu teria os meus sábados e domingos. Então, aí veio a ideia da gente abrir o Centro de Treinamento Empresarial, nome dado por ela ainda, CTE. Aí nós abrimos. Então, o que eu fiz? Eu supri a necessidade dela, de que ela estava saindo de uma escola e ela tinha todo esse know-how de escola. Eu não tinha know-how nenhum de escola, na realidade, o meu ramo sempre foi administração. Então, juntou o know-how mais o bom administrador, montamos o CTE.
O CT era de graça, eu continuava trabalhando no setor rural, com produtores rurais, e vinha à noite dar aula. Então o CT era eu e ela. Ela recepcionava os alunos e eu dava as aulas à noite. Até que chegou pessoas que tinham capacidade de pagamento, pessoas que tinham recurso financeiro e queriam estudar. Aí ela falou, não, mas eu pago para ele estudar. Aí juntou aquela história do empreendedorismo, não é? Falou, então vamos fazer virar uma escola de fato. A gente vê quem a gente pode pôr de graça, ou seja, da bolsa, e quem pode pagar a escola. Então espere um pouquinho aí, segura essa história. Segura essa história, porque pelo jeito tem muita coisa para ele falar ainda, gente. César, antes da gente ir para o intervalo, é muito legal ouvir isso, você contando, porque é o objetivo do programa, incentivar as pessoas, né? Que quem estiver lá do outro lado possa te ouvir e falar, poxa, ele era engraxate, né? Ele vendia bala na rua, no semáforo, vamos dizer assim, e hoje está aí. Então, o objetivo do programa realmente é esse, é que a gente possa ser ponte entre as pessoas, como a sua história, incentivar outras pessoas, que às vezes, principalmente nesses últimos anos, né, que nós tivemos aí uma mudança de mundo, né, muito grande, muitas pessoas passaram a perder o ânimo, perder a vontade de fazer as coisas, de se desacreditar. Então o objetivo realmente, com histórias como a sua, é isso, fazer com que quem está ouvindo fale, não, ainda é possível. Eu sou capaz. Ainda é possível. Nós vamos partir para o intervalo rapidinho, gente, é só tempo de tomar uma água. E aí a Helena vai voltar a continuar conversando com esse rapaz aqui, que pelo jeito tem muita história para contar e eu tenho certeza que pode fazer a diferença também na sua vida. E aí, pronto para a sua próxima viagem? Escolha o seu destino, mas deixe o resto por nossa conta. Viagens Araçatuba, realizando seus sonhos. De volta e agora vou eu continuar a história, né? Por que será? Antes de começar aqui o assunto, é porque assim, a gente se conhece já faz um tempo. Inclusive eu fui aluna aqui já, né? E aí eu tava aqui conversando em off, gente, que eu encontrei o meu primeiro certificado aqui. Não era nem nesse prédio a escola. Não, era eu acho que é na Almirante Barroso, na esquina da Bandeirantes. Na Bandeirantes, aquele Isso. prédio ali da esquina. Isso mesmo. Verdade, né? Verdade. O tempo que a gente saiu de lá e construiu a nossa sede aqui, ele continua lá. Pois Parado. E eu fiz, gente, eu fiz o curso de gestão em 2009. 2009. Puxa vida, quanto tempo. Tá vendo, Helena? E eu tenho certificado, viu, E o gente? mundo é redondo, você vê, a gente se encontra. Pois é. Uma mas hora assim, se encontra. sim, e aí hoje antes eu vim como aluna, a gente veio contar a história. E aí, vamos então entrar no assunto do qual agora a gente quer falar, que ele começou aí no bloco anterior. Tá, ele e a Selma, depois a gente vai fazer uma fotinha com a Selma, que ela deve estar por aí trabalhando. E aí, você falou assim pra Ju, olha, aí eu peguei o meu know-how, o know-how da Selma, e aí nós abrimos a escola. Primeiro de tudo, por que você pensou nesse nome? Aí depois a gente vai contar, a gente sempre gosta de contar dos nomes. Sim, bom, o nome, porque na realidade quem deu o nome foi a Selma, mas eu abracei logo, porque fazer uma escola de curso profissionalizante, então tá muito maçante. Ela falou, eu não quero fazer uma escola, eu quero fazer um centro de treinamento, eu quero treinar as pessoas. E aí, aos poucos, você também faz a sua consultoria, os seus treinamentos, porque aqui a gente tem liderança, técnicas de venda, oratória, então não é só uma escola. É de fato um centro de treinamento mesmo. E aí eu abracei a ideia do centro de treinamento e aos poucos a gente foi incorporando. E aí foi agregando as coisas. Foi agregando. Ela começou a trabalhar como vendedora, era só nós dois, mas eu ainda continuava no setor rural. Eu só vinha na aula, dar as aulas à noite.
Então eu trabalhava o dia todo, saía do meu trabalho às 6, vinha para a escola e saía às 11 horas da noite. Então era todo dia das 7 às 11 da noite. Ainda tem um curso da parte de Administração rural? Não, porque a administração rural ela se vinculou às empresas. Ah, tá. Ou seja, na minha época hoje tinha, né? Quando sim, né? porque antes a gente fazia a atividade rural como pessoa física. Não se pensava numa atividade rural como uma empresa, e sim como uma empresa familiar, não é? Uma coisa de família. Não, hoje eles veem a empresa, como de fato, a atividade rural como uma empresa, mesmo, como um negócio. Mesmo. Então, hoje, a contabilidade que a gente aprende das empresas é basicamente quase a mesma coisa. Algumas coisinhas a mais que se mexe com boi. Aí vai depender da atividade que ele exerce. Que exerce. Isso, mas do demais é uma empresa, tá, tem CNPJ. O César, aí quando vocês então veio com essa ideia, e você falou assim, então, que você tinha a parte aí das bolsas e tudo mais, e como que foi a procura? Então, depois, a partir do momento que, assim, quando a gente começa, eu falo inclusive por nós, né? A gente fica um período que as pessoas ainda não sabem quem nós somos, se de fato aquilo, né? Será que essa pessoa... E aí, sim. Como foi essa chegada desse povo à procura, então, de que você pudesse aumentar, inclusive, os cursos que aqui fornece, né? Como que foi o povo chegando na escola? Olha, ou no centro? No centro de treinamento foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu já era conhecido por dar aula de administração rural, de repente ensinar alguns alunos naquele projeto, Escola da Família. Quando souberam, de cara, eu tive quase 100 alunos no primeiro mês. Então, o que aconteceu? A gente tinha uma sala no primeiro mês, e eu chegava, dava aula, saía de uma sala, os alunos saíam e entravam outra, os alunos saíam e entravam outra, à noite. Eram 2 horas e 2 horas. E aí, aos poucos, a gente teve que abrir uma outra sala. Aí teve que abrir uma outra sala. Inclusive, aí lá na onde era a outra casa ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Porque não tinha sala lá, né? Isso, e eu tenho uma funcionária, que ela está aqui desde o início, a Débora, ela falou, César, nós precisamos mudar, nós vamos ir para outro lugar. E eu, meio assim, falei, mas será? Porque não é o meu ramo de atividade escola, eu sou produtor rural, eu gosto de atividade rural, será? Aí eu falei, não, vamos trazer umas vacas aí para fazer um cursinho. Não é? Aí eu falei, vamos. Aí nós mudamos de prédio, mas eu muito preocupado de mudar de prédio e não ter condições de pagar um aluguel muito maior, porque triplicou o valor. E o aluguel ele pode ser uma despesa ou um investimento, não é? E aí você não queria também de sair da região, porque também já tinha, né? Não tinha nem cabimento, inclusive, né? Sim, não. Sempre, mas a gente hoje sai fora da região, mas até então eu não pensava nisso. Aí fomos para outro prédio, graças a Deus, acho que eu sou iluminado, as coisas que eu faço, a coisa funciona. Aí, de repente, encheu todas as salas que a gente tinha também no prédio novo. Tanto é que a coisa foi fluindo, eu tive que fazer um prédio, né? E a gente mudou hoje para esse prédio novo. Que é onde a gente está hoje, né? Que a gente está hoje aqui na Almirante Barroso 140, onde eu tenho hoje 1.100 alunos. 1.100 alunos, e ainda o pessoal está esperando para entrar. Ainda fica... o negócio aqui é sério, gente. Nós temos fila de espera por conta das nossas salas, não é? Então, o que é a questão do centro de treinamento, o que é o César, o que é a Selma? É amor pelas pessoas. Porque... E é por isso que flui. Sim. Porque faz com amor, né? A gente faz com amor aquilo que gosta. A gente hoje aqui tem 14 professores. Quer dizer, eu não estou nessa empreitada sozinho. Escolhi bem os meus colaboradores que estão comigo desde o início. Escolhi bem. Eu acho que uma empresa funciona quando tem gente boa, ajudando, trabalhando. Muita gente fala que o empresário, ele que é o merecedor do sucesso. Mas ele pode ser pela forma como ele administra. Mas se ele não tiver gente boa para fazer, Helena, ele sozinho também ele não vai fazer. Principalmente nessa questão, como você mesmo falou, né? Conforme foi o crescendo do centro, não tinha mais como você e a Selma administrar o negócio sozinho, né? Sim. Porque o negócio foi encorpando, foi tomando, né, uma proporção que não tinha mais como, né? Não tinha mais. Aí, aos poucos, eu fui saindo das aulas que eu dava de rotinas administrativas, fui colocando outros colegas formados e que atuam na área, obviamente, que têm conhecimento,
porque a escola ela preza muito pelo conhecimento, e comecei a dar as aulas, treinamentos, para eu ter mais tempo de administrar as minhas coisas, não é? Então, eu passei a dar treinamentos de liderança, oratória, técnicas de venda, excelência atendimento ao cliente, e aí abriu um novo ramo de atividade dentro do centro de treinamento. As empresas começaram a me procurar, a procurar a escola, para a gente fazer in company, dar esses treinamentos nas próprias empresas. E eu passei aí, daqui até São José do Rio Preto, eu tenho cliente, daqui até Bauru, daqui até Prudente e daqui até Três Lagoas. Nesse raio, eu tenho empresas que eu dou treinamentos periodicamente. Ai, gente, olha que legal isso. O César, nesse período de quase um ano, a gente está para fazer um ano já do programa. Sim. A gente tem visto muito isso, dessa questão do que as pessoas hoje, como você mesmo estava falando, a gente estava falando em off, né? O que a gente viu na pandemia, que teve muita gente que assim, isso não vai dar nada não, eu vou esperar passar, e a gente entrou no barco e continuou, não dava para remar do mesmo jeito, mas continuou remando, né? Sim. O dia que não tinha força no braço, a gente soprava a vela, mas daí Sim, o importante é que a gente fez. Nesse período da pandemia, como que ficou aqui a situação do centro? Sim, aí vem a história. O mundo, ele muda, as pessoas têm que mudar. E as pessoas não estão preparadas para obstáculos. Então, quando ela vê um obstáculo, ela bate a cara no muro e cai lá e morre. Foi o que aconteceu com muitas empresas, inclusive escolas. Muitas escolas fecharam por conta disso, né? Então, você até sabe, tem aí, aqui tinha um monte de escola, tá tudo fechado. A nós continuamos. Por quê? Eu pensei, se as outras escolas estão fazendo a plataforma online, nós vamos fazer a plataforma online. Sem sombra de dúvida. Então, nós, ao invés de ficar olhando no problema, nós olhamos para a solução e fizemos uma plataforma online e começamos a trabalhar com plataformas online. E aquela coisa que nós nunca tínhamos trabalhado com plataforma online. A gente que é do povo, né? Sim, que tá no meio do povo. Eu gosto de olhar as pessoas e aí eu me vendo atrás de um televisor falando com a pessoa, eu não sentia o calor humano. No entanto, fizemos a plataforma funcionou. Aí algumas pessoas questionaram, eu quero aula presencial. Então o CTE, no seu diferencial, eu falei para todos os alunos, até fiz um comunicado, gravei e mandei para todo mundo dizendo, vocês vão assistir as aulas online, quando voltar, vocês vão assistir presencial de novo, tudo aquilo que vocês assistiram online, se vocês tiverem paciência. Não é? E aí o pessoal todo gostou da ideia e começaram a assistir as aulas online. Alguns não assistiram, mas nós tínhamos uma oportunidade, nós tínhamos aí uma forma de falar, olha, nós estamos olhando por vocês, nós não estamos parando no tempo. E aí foi o que aconteceu, fizemos, funcionou legal. Aí, de repente, começaram a vir os alunos de máscara. Aí começamos a dar aula, acabamos com a plataforma online, ficou todo gravado, bonitinho, o pessoal começou a ver. Então, o que eu vejo é que a grande maioria dos empreendedores, eles focam muito no problema. Focam no problema, não focam na solução, o mundo muda, as ideias mudam, as pessoas mudam, a tecnologia muda, mas a pessoa continua tudo igual. Isso que faz com que o empreendedor não vá para frente. Qualquer negócio para mim, se colocar aqui um carrinho de cachorro-quente, eu vou fazer ele dar dinheiro. Você vai ser diferente, o seu carrinho é diferente do que o outro. A gente fala muito disso, sim, né? Por que nós colocamos o nome do programa chamar Algo a Mais? Sim. Justamente por isso. Sim. Porque o que você tem de algo a mais que você pode ofertar do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, né? E aí é o que funciona, né? Falta de visão. Você tem uma farmácia aqui e uma na frente. As duas têm o mesmo preço do medicamento, tudo igual. No entanto, uma está cheia e a outra não tem ninguém. Por quê, né? Quem está lá dentro atendendo? Como que ele atende? Como é que ele faz? Qual o diferencial dessa bendita farmácia, não é? Você vê que os serviços na pandemia, os serviços de entrega, eles aumentaram de um tanto e vieram para ficar. Hoje as pessoas gostam de comer mais em casa e tal. Por quê? Porque já se adaptaram àquela rotina do fast food. Então, eu acho que o empreendedor, seja a escola ou seja qualquer ramo de atividade, ele tem que começar a olhar o seu ramo de atividade
e não ficar preocupado com o que o outro está fazendo. Ele fica muito preocupado com o que o outro está fazendo e não vê o que ele está fazendo. Bem aquela história, né? A grama do vizinho tá verde, a minha tá aqui. Porque será? Sim. Você que tá regando a grama do vizinho. Não tanto é? que você... É isso. Então o empreendedor ele tem que focar mais e fazer com que a empresa dele não seja a cara dele, mas seja a cara do cliente que ele vai atender. Eu acho que o grande diferencial é isso. A gente tem percebido muito nesse período, sabe, do programa. Tanto que, sim, quando a gente começou, era um pouco mais engessado. Quando nós colocamos, do jeito que nós somos, que você me conhece faz tempo, eu sempre fui essa pessoa. A Ju é locutora de rádio. Sim. Nós somos comunicadoras, nós não somos apresentadoras de programa nenhum. Nós colocamos a nossa voz, a nossa figura pública em prol daquilo que ela falou aqui no bloco anterior. Nós somos ponte, né? E quando nós colocamos, nós nos permitimos ser o que nós somos, a coisa começou a fluir melhor. Porque a gente tinha todo tem que ser assim, sabe? Mas nós não somos assim. Sim. Né? E aí a gente começou a olhar, então, o que a pessoa queria ver? Queria ver o quê? A gente ir conversar com as pessoas lá no seu ambiente. Porque não é todo mundo igual a gente que fala pelos cotovelos. Tem gente que é tímido. Sim, e aí a gente tem que fazer o quê? Tirar o melhor e a pessoa tem conteúdo. Com certeza. Ela só não sabe, né? Então a gente tem que olhar isso, né? Você me falou uma coisa e me fez lembrar. Como eu entrei da palestra em teatro. Um gerente de um banco, ele falou, olha César, eu vou até Bauru, que eu vou falar lá para o empréstimo rural, e você faz custo de produção de carne de corte para o pessoal, você sabe quanto se produz de carne por hectare, então você pode explicar isso para o pessoal? Lá, eu tímido do jeito que eu era, porque eu só sei falar. Ele falou o negócio certo, sim. Era. Não, mas eu ainda sou, mas falar sobre o que eu sei, aí eu não sou, aí eu me transformo. Sim. Porque quando você fala sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você gosta, aí você se transforma. Mas se alguém for conversar comigo no bar assim, ou numa lanchonete, bom dia, boa tarde, e só. Aí vocês olham bem, vocês prestam bem atenção nas fotinhas dele no Instagram, que a gente vai deixar marcado aí, pra vocês conhecerem o tímido, tá? Não, mas eu sou tímido sim, eu posso até tirar foto. E eu naquela história de ser capitalista, o gerente falou pra mim assim, eu vou pagar você para você dar a palestra. Aí eu pensei, eu falei, olha, entre o dinheiro e a timidez, eu acho que eu prefiro o dinheiro. O dinheiro fala mais alto. E eu fui. E quando chegou na palestra, ele me disse que eram 10 pessoas. Quando eu abri uma porta, eu acho que tinha umas 50 pessoas sentadas lá no teatro. Onde apareceu as outras? Eu falei, e o pior é que eram todas pessoas já idosas, pessoas que já trabalhavam na área há muito tempo. E eu lá, um cara novo, né, de 40 anos, de repente, 38 anos, eu olhei aquilo de tênis, calça jeans e camiseta. Eu olhei e falei, tudo, né? Eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Aí ele falou, mas você sabe fazer? Eu falei, eu sei, mas eu não sei passar. Mas você não faz isso lá no seu trabalho o dia todo? Eu falei, faço. Eu mesmo. Mas ele falou, então, mas é só você passar o conhecimento. Foi naquele momento que eu comecei a observar que eu poderia, além de dar aula para pessoas que eu conheço, eu poderia dar palestra para outras pessoas que eventualmente eu não conheço. E é apaixonante as palestras. Né? Sim, e quando eu entrei naquele teatro, eu vi aquele monte de gente olhando para mim, gente que eu nunca vi, pessoas muito mais inteligentes, muito mais conhecedoras do assunto. E já vivia aquilo, já viviram aquilo. Eu entrei e ele falou uma coisa que eu não vou esquecer. Ele falou, mas se você sabe fazer e você acredita no que você faz, então você vai fazer bem feito. E eu entrei e fui. E quando eu estou fazendo a apresentação do curso de produção de carne de corte, um senhor lá gritou assim, essa conta tá errada. O tímido morreu, apareceu de volta nesse momento. Sim, aí eu falei, meu Deus. É aquela história que quando você não tem oratória, você olha para cima procurando uma luz para te mandar uma informação. Aí eu pensei, olhei e falei, quem falou? Aí o rapaz falou o nome dele lá, que eu não vou esquecer, era seu Joaquim também. Seu Joaquim era produtor. Seu Joaquim, produtor rural, devia ter uns 80 anos. Nossa. Aí eu falei assim, seu Joaquim, qual o nome do senhor? Ele falou, seu Joaquim. Por que eu estou errado? Ele falou, porque eu faço isso aí há 60 anos e eu não faço essa conta desse jeito, você está errado.
Aí eu falei, então vai, vamos fazer a conta do senhor então. Junto, vamos lá? Aí eu virei e falei assim, o senhor tem a fazenda há quanto? 60 anos. Aí ele pegou e falou, 60 anos, muito bem. Quantos alqueires tem a fazenda do senhor? Porque antes a gente falava em alqueires, hoje a gente fala em hectares, né? Ele falou, 30 alqueires. Eu falei, 30 alqueires? Então o senhor não tem uma fazenda, seu Joaquim. O senhor tem um sítio. E um sítio pequeno. E faz 30 anos, faz 60 anos que o senhor tem um sítio? Sim. E o senhor não incorporou nada nesse sítio? Não. Então não sou eu que estou fazendo a conta errada, seu Joaquim. Aí o seu Joaquim ficou quieto. Aí eu continuei a minha palestra. No coffee break, o seu Joaquim veio para mim e falou, você é um menino magrinho, aí achei que você não sabia nada, mas você é inteligente, viu? Você me ensina a fazer essa conta? Olha só. E aí foi a hora que eu sentei do lado dele do coffee break e eu senti que quando você acredita no que você fala, que você está certo, ninguém vai te derrubar, porque você fazia aquilo e aquilo estava correto. E a pessoa que levou a fazer isso, ele foi muito sábio em fazer essa fala com você, né? Se você sabe, então faça aquilo do jeito que você sabe. Sim, foi verdade. E então eu aprendi com o seu Joaquim a ser firme naquilo que eu poderia, porque eu poderia colocar as interrogações, será que eu estou errado? Aí você não está confiando em você. Sim. Então o ser humano ele tem que começar a confiar no seu taco. Mãe, eu quero abrir uma empresa. Tua mãe gosta de você e fala assim, vai filho, você vai conseguir. Aí você fala para o seu pai, pai, eu quero abrir uma empresa. Seu pai gosta de você e fala assim, não abra porque você é burro. Quer dizer, duas pessoas que te amam, duas ideias diferentes. Quem tem que ter a ideia é você próprio. Então, erre, mas faça. Eu sempre pensei nisso. É verdade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, nesse período todo que nós já erramos. E a gente erra todo dia, né? Nós somos, né? Só que tem uma coisa que, assim como você falou, é muito eu e a Jussara isso. Porque quando nós iniciamos, falaram assim, imagina, isso é coisa de amador, isso não vai dar certo. Não é? E aí eu falei pra nós, vamos colocar. Quanto vai durar, eu não sei, mas nós vamos fazer. Porque amanhã, se deu certo, beleza. Se não deu, nós aprendemos. Sim, e é isso que o empreendedor tem que entender. Que existem duas coisas de persistência. A persistência boa e a persistência ruim. Sim. Então, vamos lá, já que você tocou no assunto, eu vou falar uma coisa sobre você ter oportunidades boas ou ruins. Você fez um salão, você foi aprender a cortar cabelo. Aí você aprendeu para você mesmo, você está na tua casa, a vizinha pede para cortar um cabelo. Aí você vai lá e corta, aí depois a outra pede, você corta, aí depois você pede, corta. Aí você fala, opa, abriu uma oportunidade de eu abrir um salão. Aí você abre, ganha dinheiro e fica feliz. Por outro lado, você é uma costureira e você vende, você não vende nada, você conserta a roupa. Aí a vizinha te pede uma linha, aí você vai dar a linha para ela ou vende. Aí depois ela pede um elástico, você vai lá dar ou vende, você fala, eu vou abrir uma loja de armarinho. Aí você abre uma loja de armarinho, se ferrou, não deu certo. Então as oportunidades, elas têm que ser bem analisadas, porque existem oportunidades positivas e oportunidades negativas. De repente esse armarinho não era para ser aberto naquele determinado lugar, num outro lugar, sim, em uma outra circunstância. Então as ideias, elas surtem na nossa cabeça. Mas a grande maioria não usam a ideia. Uma vez eu tentei abrir uma casa lotérica, falei para todo mundo que eu ia abrir uma casa lotérica. Aí daí a pouquinho o cara abriu a casa lotérica no meu lugar. Então a gente aprende com os erros. Sim. Ou seja, o que os outros não sabem não pode estragar. Então o empreendedor ele tem que pensar muito nisso, ele tem que ficar mais na dele, analisar, observar, para depois ele poder tomar as decisões dele. Então decisões elas podem ser certas ou erradas, mas isso não importa. Mesmo que eu tomei uma decisão errada, que seja a única que eu tenha tomado, sim, pelo menos igual àquela, porque eu sempre vou ter uma ideia. Mas o que mata é que as pessoas geralmente sempre erram na mesma coisa. É que nem você namorar com um cara e o cara te dá um tapa. Aí você ainda casa com o cara, então você está procurando para apanhar, né? Pois então, César, conta pra gente então, quais são então os cursos que tem aqui, para quem qual que é a faixa etária e quem, sim, pode vir fazer, quem ou não, para todo mundo? Para todo mundo.
Aqui nós temos o projeto Jovem Aprendiz. Que é ótimo, viu, gente? Sim, ele é a partir das 14 anos até 24, a pessoa vai aprender uma área administrativa e ela pode se inserir nas empresas como jovem aprendiz. Ou seja, ele vai ter o respaldo da escola estadual mais a empresa que ele trabalha. E ele vai ter um trabalho, ele vai ter um trabalho e vai trabalhar naquela atividade que ele aprendeu aqui. E obviamente não vai ser pela CLT, mas ele vai aprender cada vez mais na empresa. Então esse é o jovem aprendiz. Nós temos bastante jovens aprendizes. Temos hoje mais ou menos umas 40 empresas que vêm buscar esse profissional aqui. Com essa pandemia do ano passado deu uma diminuída, mas Sim. nós estamos aumentando gradativamente. Então é o jovem aprendiz. O CTE ele não oferece emprego. O CTE, ele indica os nossos alunos para o mercado de trabalho. Então, indicações a gente tem Só sempre. encaminha e aí Isso, a empresa, gente, né? porque nós não somos obrigados, a empresa não é obrigada a colocar o funcionário que a gente pede. Sim. Mas o jovem aprendiz é muito legal, porque todos que vão ficam. Porque o empresário já fala, olha, ele sabe mexer com nota fiscal, fatura, bloqueio. Então, isso é muito bom. Né? Isso. Fora isso, nós temos o curso de contabilidade, temos o curso de departamento pessoal, que é desde a folha de pagamento, encargos sociais, insalubridade, periculosidade. É muito legal. Você fez, não fez, Daniela? Eu fiz. Você fez. Então, tem tudo na área. Se eu não sei nada, eu posso trabalhar na área. Se eu já sei muito, você vai aprender muito mais coisas. Porque ele passa a ser um IOB, um mapa fiscal, porque a pessoa se atualiza. Então, se ele trabalha na área de DP, ele vem se atualizar com as coisas novas que estão acontecendo. E esse é uma área hoje muito procurada, né, Sérgio? Muita. Todas as empresas, Sim. que seja o tamanho, né? Nós temos aqui também o curso de analista contábil financeiro. Nós temos o curso de liderança, que é treinamento de liderança. Nós atendemos aqui várias empresas, eu não vou falar o nome porque a gente não pediu, mas nós temos várias empresas da cidade que eu faço liderança com os gerentes, supervisores. Nós temos aqui o curso de oratória, que está em andamento, e nós temos uma turma aí com 50 alunos, termina quinta-feira que vem. Você vai abrir outra vaga? Vai abrir Sim, mais quando acabar essa a gente já começa a fazer uma nova, porque ficou uma fila de espera de alguns colegas. É bom, né? Porque às vezes alguém queira fazer, né? Sim, se alguém quiser fazer, é só dar uma ligadinha, nós vamos atender e colocar na fila, na lista de espera. É um curso assim muito prático, não tem aquela história de você ficar aqui 1 ano ou 8 meses aprendendo a conversar, não. São 12 horas aula. Inclusive ele pega quando a timidez, viu, gente? Quem é tímido vem fazer oratória. Não perde a timidez, com certeza. Eu já tive alunos que choraram no primeiro dia para falar. E depois chorou de emoção porque conseguiu falar. Não, no último dia você tinha que falar, cala a boca aí, não para de falar, né? Então, nós temos o curso de técnicas de venda, excelência e atendimento ao cliente, que essa semana eu estou fazendo a semana toda excelência e atendimento ao cliente, que é o que as empresas não têm, a maioria das empresas não tem. Põe o vendedor lá, ele fica no celular conversando e não atende o cliente. E quando atende daquele e fala jeito... que não vai no shopping. Aí você vê aquelas lojas que fica aqueles balcãozinhos no meio. Aquelas moças tudo lá, assim. Aí você começa a olhar, ela olha pra você e continua lá. Aí chega o patrão e fala, não vendi nada. Quer dizer, não vende. Eu fui em Marília a semana passada e eu fui no shopping Marília. E tinha um menino vendendo umas coisas lá, assim, doce. Esses doces amassados, assim, que eu não sei o nome, paçoquinha, tudo colado um no outro, assim. Eu não sei o nome daquilo, mas é bonito de se ver, não é feio não. Do jeito que eu tô falando, parece que é feio. Mas é bonito. É uma paçoca colada, tudo colado, e uns negocinhos compridos assim. Aí um outro doce assim. Aí eu encostei para ver o que era. O menino olhou para mim e falou assim, boa noite, como é que o senhor está? O senhor já conhece os nossos produtos? Eu falei, não. Aí ele começou a falar de todos os produtos, eu fiquei com vergonha e levei lá. Você comprou o doce? Eu comprei a paçoquinha, era uma paçoquinha, pé de moleque, coladinho, mas muito bonito, caseiro. E o menino me vendeu. Aí eu vou lá no outro que tinha uma aliança, assim, uma loja chique, a mulher nem olhou na minha cara. Quer dizer, ou seja, o menino do pé de moleque saiu ganhando, né? Sim, eu contrataria o menino da paçoquinha. Ai, tá vendo?
É isso. Isso é muito importante, né, César? Excelência. Isso, gente, a gente vai pedir para que ele grave pra gente, ou a gente volta aqui, porque ele tem tanta coisa para falar. Inclusive, eu quero muito, assim, já deixar aqui já em público, falar um pouquinho sobre excelência e atendimento, porque o que a gente vê, inclusive até pra gente, o povo atender a gente solta, porque o povo nem responde, né? Sim, e eu sou chata nisso, eu falo pro povo onde eu vou também. E a gente vai pedir para que ele vai falar, gente. A gente vai voltar porque tem muita coisa. E olha, procura. Quer saber de uma coisa? Hoje a gente sempre preza uma coisa. Educação tá aí para todo mundo. Ah, não posso fazer não tem como fazer na faculdade. Vem fazer um curso, vem fazer um treinamento, vem fazer alguma coisa e já começa a se profissionalizar, né? Tem gente que começa a faculdade e fala, não é isso que eu queria. Eu Gastou um monte de dinheiro tinha lá. uma menina no curso, no último curso, no curso de analista que eu fiz, ela tava muito brava, porque ela tava fazendo faculdade lá, e aí ela falou assim que ela tava aprendendo mais aqui do que lá, e ela tava gastando dinheiro, e no fim eu não sei o que, porque depois aí a turma dela, minha turma terminou e a dela ia continuar. Mas ela ficou, mas ela falou assim, nossa, e a gente fazendo as coisas, assim, mas eu não aprendi nada disso. Eu falei, então aprende aqui, minha filha. Porque aqui nós ensinamos na prática. Fazendo. Na faculdade, eles têm 5 anos para ficar na faculdade. Não estou dizendo que não é para fazer faculdade, mas ele vai ficar 5 anos lá, e se ele quiser aprender, ele tem que fazer estágio. Ou seja, para que você tem que fazer estágio se você estava na faculdade para aprender? Aqui não, aqui você aprende na prática, o documento é o documento que você usa lá. Mesmo. Isso eu estou falando, gente, porque eu fiz curso aqui. Que tá? maravilha. Então, isso eu falo de assim, hoje tudo que eu faço, eu aprendi muito aqui, aprendi com o César, inclusive, porque às vezes a gente fala, igual você está falando, e eu sou assim, eu também tenho a oportunidade de falar para ele, né? Da minha gratidão que eu tenho, porque aprendi muito aqui mesmo, em todo esse tempo. E foi muito válido para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. Hoje o que eu faço foi muito coisa que saiu daqui, não foi da faculdade não. Sim, né? Isso é muito importante. Gente, infelizmente a gente tem que terminar, mas a gente vai voltar uma outra hora. Nós vamos tirar aqui umas fotinhas, né? Inclusive ver se a gente encontra a dona Selma para fazer uma foto. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você pela companhia, você que nos assiste, nos curte, que compartilha o nosso programa. Manda para todo mundo, aciona aí o sininho do canal no YouTube, olha, curte, compartilha, manda para todo mundo, sei lá, gente, faz sinal de fumaça, mas não sei, manda a gente para tudo quanto é canto aí, tá bom? A gente tem que agradecer aos nossos colaboradores aí, Top Modos Multimarca que nos veste, Oficina da Beleza que cuida do nosso cabelo, você falou do cabelo dela, é do meu cabelo, sim, a gente tem o cabeleireiro lá, Porreta, que nós somos do projeto Rapunzel. Bonito, olha que maravilha, eu gostei muito. Então, temos aí também material gráfico prático. Você que está precisando aí de cartão, qualquer tipo de material gráfico para sua empresa, para você aparecer, procure lá também nos perfis. E quem mais? Viagens Araçatuba, que realiza seu sonho de viajar. Que inclusive, gente, agora tem cruzeiro. É só você entrar lá no site, todos eles lá, curte, compartilha também e olha, aproveita, porque dá pra gente fazer tudo isso. E aí, assim como o nosso amigo César Nata aqui, que começou lá também, hoje possivelmente ele vai fazer viagem, né, de cruzeiro, que agora ele pode. Seja você assim também, alguém que começa, não importa como você começou, mas uma coisa eu quero deixar aqui. Não deixe de ser quem você é e quem você era quando você começou. Mantenha a sua essência, que isso é o que faz a grande diferença, não é? Sim. Quer deixar um recado aí pro povo? Vamos lá, pessoal, vamos acreditar em vocês mesmos que tudo é possível. Não importa onde eu estou, importa onde eu quero chegar. E se você quiser chegar em algum lugar, vem aqui no CTE também que eu ajudo você. Muito bem, viu, gente? Isso que é marqueteiro. Abraço pra vocês, a gente volta aí qualquer outra hora, só Deus sabe de onde. Beijo, gente!